Operação Fantasma. Em algum lugar do Mediterrâneo, um homem com um uniforme de mecânico carregava nas mãos algo muito além de ferramentas. O que aconteceu nas próximas horas nunca foi oficialmente confirmado, mas mudou as regras da guerra invisível para sempre. O hangar está em silêncio. Luz artificial reflete no metal polido da fuselagem. 3 homens caminham em direção ao avião. Uniformes idênticos, credenciais aparentemente legítimas. Ninguém questiona, ninguém suspeita. A porta da aeronave se abre. Eles entram. 40 minutos depois, saem. Nada parece ter mudado, mas algo irreversível acabou de acontecer. Dias depois, o mundo inteiro saberia. Mas ninguém saberia como. Beirute. Final dos anos 60. A cidade ainda respirava os últimos anos de sua reputação como Paris do Oriente Médio. Cafés repletos, edifícios modernos, fluxo constante de turistas, diplomatas e homens de negócios. Mas sob essa superfície, outra cidade funcionava. Invisível, perigosa. Uma rede de operações que atravessava fronteiras, governos e identidades. Naquele período, a Organização para a Libertação da Palestina não era apenas um movimento político. Era uma estrutura descentralizada com escritórios em várias capitais, contatos diplomáticos em dezenas de países e capacidade operacional que preocupava serviços de inteligência em 3 continentes. Suas ações não se limitavam ao campo de batalha. Sequestros de aviões, ataques em aeroportos internacionais, operações em solo europeu. Cada evento ampliava o alcance da organização, e cada evento reforçava a percepção de que ela operava além do controle de qualquer governo. Israel observava, mapeava, registrava cada movimento, cada nome, cada rota. Mas observar não bastava. A questão estratégica era clara. Como neutralizar uma ameaça que não tinha endereço fixo, exército convencional ou território definido? Como alcançar alvos que se moviam entre cidades, usavam passaportes falsos e se misturavam à população civil de países que não estavam oficialmente em guerra? A resposta não viria de tanques ou bombardeios. Viria de algo muito mais discreto: paciência, planejamento, penetração silenciosa em ambientes protegidos e a capacidade de agir sem deixar rastros visíveis. Durante meses, unidades especializadas do Mossad começaram a construir perfis detalhados, não apenas de líderes, mas de suas rotinas, voos frequentes, hotéis preferidos, rotas de deslocamento, padrões de comunicação, pequenos detalhes que, isolados, nada revelavam, mas que, combinados, formavam um mapa invisível de vulnerabilidades. Um desses padrões chamou atenção: voos comerciais, aeronaves civis, rotas internacionais, alvos de alta relevância estratégica usavam aviação regular para se deslocar entre Beirute, Cairo, Roma e outras capitais. Viajavam como passageiros comuns, protegidos apenas pela aparência de normalidade, pela suposição de que ninguém ousaria agir dentro de um avião de linha, em solo internacional, sem provocar um incidente diplomático gigantesco. Essa suposição estava prestes a ser testada. Mas havia um problema. Aviões comerciais não são alvos fáceis. São vigiados, inspecionados, protegidos por protocolos de segurança de vários países. Qualquer tentativa de ação direta durante o voo seria detectada. Qualquer confronto a bordo geraria testemunhas. E testemunhas geram consequências políticas impossíveis de controlar. A solução não estava no ar. Estava no chão, antes da decolagem. No momento em que a aeronave ainda era apenas uma estrutura de metal estacionada em um hangar, acessível, vulnerável, desde Money Tips, que alguém soubesse como entrar, e alguém sabia. A vigilância começou semanas antes, não sobre os passageiros, sobre os aviões, modelos específicos, companhias aéreas que operavam as rotas mais usadas pelos alvos, aeroportos onde essas aeronaves pousavam para manutenção programada, hangares onde ficavam estacionadas durante a noite. Agentes foram posicionados em cidades-chave, Roma, Atenas, Paris, não como espiões clássicos, mas como técnicos, motoristas, funcionários terceirizados, pessoas que tinham acesso legítimo a áreas restritas, que vestiam os uniformes certos, que conheciam os procedimentos, que podiam circular sem despertar qualquer tipo de suspeita. A inteligência israelense não estava apenas observando, estava mapeando processos, turnos de trabalho, sistemas de identificação, protocolos de acesso, rotinas de segurança. Cada detalhe era anotado, cada fraqueza identificada, cada brecha testada discretamente.
Em paralelo, outro trabalho acontecia. Engenheiros estudavam os modelos de aeronaves usados nas rotas monitoradas, não para pilotá-los, mas para entender sua estrutura interna, onde ficavam os compartimentos de carga, como acessar porões sem abrir portas visíveis, onde seria possível instalar algo sem que fosse detectado durante inspeções de rotina. Meses de observação produziram um banco de dados invisível. Sabia-se quais aviões seriam usados em quais voos, sabia-se onde estariam estacionados na noite anterior, sabia-se quem teria acesso, sabia-se quanto tempo levaria para entrar, agir e sair. Mas saber não era suficiente, era preciso capacidade operacional. Treinamento, simulação, repetição exaustiva de cada etapa. Unidades especializadas ensaiaram a operação dezenas de vezes, em hangares simulados, com réplicas de aeronaves, com cronômetros, com supervisão técnica rigorosa. Cada segundo era medido, cada movimento ajustado, até que o processo se tornasse automático. Então veio a confirmação. Um dos alvos prioritários reservaria passagem em um voo específico. Data confirmada. Rota confirmada, aeronave confirmada. Tudo estava alinhado. A janela de oportunidade estava aberta, mas havia um último desafio. A operação não podia parecer uma operação, não podia deixar marcas, não podia gerar dúvidas. Tudo precisava parecer acidental, natural, inevitável. Foi aí que entraram os mecânicos. Credenciais falsas foram preparadas, não improvisadas, mas cuidadosamente forjadas com selos, assinaturas e códigos de acesso que passariam por qualquer verificação de rotina. Uniformes idênticos aos usados pelas equipes de manutenção foram confeccionados. Ferramentas autênticas foram adquiridas. Cada detalhe visual foi checado, porque a primeira linha de defesa de qualquer sistema de segurança não é tecnológica, é psicológica. Se você parece pertencer àquele lugar, ninguém questiona sua presença. A equipe foi posicionada. O hangar estava sob vigilância discreta. A aeronave estava exatamente onde deveria estar. O turno. Noturno tinha menos funcionários, menos testemunhas, menos variáveis imprevisíveis. Tudo estava pronto. Faltava apenas a execução. Se você está acompanhando essa história até aqui, escreva nos comentários de qual cidade e de qual estado você está assistindo. Essa guerra invisível acontece longe dos holofotes, mas conecta pessoas no mundo inteiro. A aproximação foi feita de carro, veículo comum, sem marcas distintivas, 3 homens, uniformes de mecânico, crachás pendurados no pescoço, maletas de ferramentas nas mãos, nada que chamasse atenção, nada que fugisse do esperado em um aeroporto durante a madrugada. A entrada no hangar foi direta, sem hesitação. A postura era de quem pertence àquele ambiente, de quem tem autorização, de quem está ali para cumprir uma tarefa de rotina. O segurança olhou as credenciais, acenou. A cancela subiu. Eles entraram. O avião estava estacionado sob luzes fracas, silencioso, vazio. A equipe se dividiu. Cada um sabia exatamente o que fazer. Não havia comunicação verbal, apenas gestos mínimos, movimentos ensaiados. A porta de acesso ao compartimento de carga foi aberta com uma ferramenta específica, sem forçar, sem deixar marcas. Dentro trabalharam em silêncio absoluto. Não instalaram explosivos visíveis, não deixaram fios expostos, não alteraram nada que pudesse ser detectado em uma inspeção visual rápida. O dispositivo foi posicionado em um local estratégico, fixado. Testado, ativado em modo passivo, esperando o momento certo. 40 minutos depois, a porta foi fechada, as ferramentas guardadas, os uniformes ajustados. Eles saíram da mesma forma que entraram, calmos, metódicos, sem pressa. O segurança os viu passar, não perguntou nada, não havia motivo para perguntar. O avião decolou no horário previsto, passageiros embarcaram normalmente. A tripulação seguiu os protocolos de segurança padrão. Tudo parecia absolutamente rotineiro. Até que, em algum ponto sobre o Mediterrâneo, algo aconteceu. Os detalhes exatos nunca foram confirmados oficialmente, mas testemunhas relataram uma explosão. Destroços foram encontrados dispersos em uma área extensa, equipes de resgate foram acionadas, investigações foram abertas, governos emitiram declarações de pesar, mas nenhuma conclusão definitiva foi divulgada publicamente. Israel não comentou. Não confirmou, não negou, apenas silêncio. Um silêncio que, para quem entendia a linguagem da inteligência estratégica, dizia tudo.
Nos meses seguintes, outros eventos semelhantes ocorreram: aviões, carros, locais aparentemente seguros, sempre com o mesmo padrão: penetração invisível, execução precisa, ausência de reivindicação. A mensagem era clara, embora nunca verbalizada. Não existem santuários, não existem rotas seguras, não existe distância suficiente. A reação internacional foi mista. Alguns governos expressaram preocupação com a escalada de métodos não convencionais. Outros discretamente tomaram nota. A capacidade demonstrada não era apenas operacional, era conceitual. Representava uma forma diferente de conduzir conflitos prolongados, sem exércitos visíveis, sem declarações de guerra, sem confrontos diretos entre estados. Dentro da comunidade de inteligência global, a operação se tornou um estudo de caso, não como modelo moral, mas como exemplo de eficácia tática, de capacidade de planejamento de longo prazo, de disposição para assumir riscos calculados em ambientes altamente controlados e de silêncio operacional absoluto. Décadas depois, documentos foram parcialmente desclassificados. Entrevistas foram concedidas, memórias foram publicadas, mas os detalhes completos nunca foram revelados, nomes foram omitidos, métodos exatos preservados, porque operações como essa não terminam com o evento, elas se tornam precedentes, modelos, ferramentas replicáveis. A guerra invisível não obedece a calendários, não respeita fronteiras, não espera autorização formal. Ela acontece em hangares silenciosos, em malas de ferramentas, em uniformes comuns, em decisões tomadas longe de qualquer holofote e continua acontecendo. Se esta história revelou um lado da realidade que raramente é mostrado, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal, porque nas sombras, novas operações continuam acontecendo, mesmo enquanto você assiste.